Gente, e aí? Voltei. Agora é a nossa segunda aula, segunda parte da aula de Segundo Reinado, que a gente vai falar um pouco sobre economia. Eu lembro que eu falei para vocês na primeira aula que o café, né, era uma forma de desenvolvimento da economia que ajudou na estabilidade política e econômica da época. Vou falar um pouco sobre o café. O café ele é desenvolvido principalmente no Haiti, só que com algumas revoluções que teve no Haiti foi uma forma de economia meio que para um outro tipo de economia. E com isso ele passa a ser desenvolvido em Cuba, em outros lugares ali da América Central. No Brasil, particularmente, a introdução do café se deu por Francisco de Melo Palheta em 1727. Esse cara, ele pega e traz as primeiras mudas para o Brasil. Ele traz da Guiana Francesa, que é um pouco, não sei se vocês lembram no mapa é um pouco ao norte do Brasil ali. Enfim, ainda é América Latina e um pouco ao norte do Brasil. América do Sul, na real. E Francisco de Melo Palheta, ele traz as primeiras mudas de café e com isso dá a introdução. Foi tentado se introduzir o café mais na região norte, Amazônia e tal, só que não pegou. Não, o clima e o solo foi meio que fracassado ali, né? E daí ele encontra condições favoráveis mais para a região do Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro. O primeiro desenvolvimento, as primeiras formas de culturas do café era associado à pequena produção, né? E sempre é associado também à produção de açúcar, produção da cana-de-açúcar, produção de algodão. Então nunca foi tipo uma fazenda só produzia café, sempre era associada a outros tipos de produção, inicialmente, né? Até porque o tempo de demora para o café da sua primeira colheita é de 4 anos, então era meio que fracasso se uma fazenda só produzisse café, principalmente nesse começo. O principal mercado consumidor do café que vinha para o Brasil buscar café para consumir era os Estados Unidos e a Europa. Porém, a Inglaterra não era um bom consumidor de café. E isso reflete em alguns tratados que a gente vai ver mais para frente, de Inglaterra e Brasil. A gente tem uma queda no preço do açúcar quando a gente tem esse aumento do mercado consumidor de café, até pelo fato de ser um segundo modo de produção, né? Então, não era tão necessário só o açúcar. Então, associado ao café, a gente tem essa queda no preço, né? E como eu já disse, o café encontra espaço principalmente no Sudeste, em fazendas de açúcar, porque tinha essa associação de produto. Em 1830 a 1860, o café ele ganha espaço principalmente no Vale do Paraíba, na região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, era essa Minas Gerais, era essa área ali. Comerciantes e militares que enriqueceram na corte e famílias tradicionais converteram sua produção no café. Então você já tem comerciantes e algumas famílias tradicionais que já produziam açúcar, elas começam a focar ou fazer associadamente essa produção de café. O modo de produção era o plantation, que é aquele que se baseia em monocultura, mão de obra escrava, extensas áreas de produção. Como eu já disse, a proximidade é Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo também. E essa produção de café, ela é considerada um setor tradicional. Por quê? Por conta de usar ainda técnicas rudimentares de cultivo, usar o plantation e grande produção e desgaste do solo. O plantation se inclui na escravidão, né? Então é
isso é considerado tradicional porque usa basicamente o que o açúcar usava. Grande produção de café, não rotacionava o solo, daí você tem o desgaste no solo, a gente tem técnicas rudimentares de cultivo e utilizava mão de obra escrava. Então, se cair alguma questão, é considerado essa época, de 1830 a 1860, um setor tradicional. A gente tem, nessa época, uma grande ascensão de produtores de café, pelo fato de ter uma concentração de terra, pelo fato dessas pessoas já serem produtores de açúcar e ter uma concentração de terra, a gente tem o setor conservador e pessoas monarquistas ainda, que defendiam essa lógica de política. Então eles eram considerados os barões de café. Por conta disso mesmo, de ser um setor tradicional, de ter uma grande quantidade de terras e monopolizar essa plantação. A partir de 1860, pelo esgotamento das terras do Vale do Paraíba, a gente tem uma produção mais a oeste paulista. E daí muda um pouco essa característica conservadora e tradicional. A gente tem uma grande oferta nesse oeste paulista de terras novas, pelo fato do clima ser mais quente e a terra roxa, né? É aquela terra mais vermelha, sabe? Paraná tem muito isso. E o oeste paulista também vai abarcar nesse sentido. Então a gente tem essa terra roxa, que é uma terra mais fértil, e o oeste paulista também favorece o escoamento pelo Porto de Santos. Então é um porto tradicional, bem visado na época, então ele favorece esse escoamento do café para a exportação. Dentro desse desenvolvimento do café no oeste paulista, a gente tem o desenvolvimento de núcleos urbanos ligado ao comércio e à indústria. Pelo fato desse alto desenvolvimento do café no oeste paulista, então vai surgir núcleos urbanos e comércio e desenvolvimento da indústria, que a gente vai falar mais para frente, ligado ao Barão de Mauá. Além disso, a gente tem a ascensão da burguesia do café, que daí é diferente dos barões de café. Burguesia do café pelo fato desse desenvolvimento do capital mesmo. Não eram pessoas conservadoras e monarquistas, era outra característica de pessoa, mas muito ligada ao desenvolvimento do capital, do dinheiro e da produção de café. A gente tem o distanciamento do império, pelo fato dessa burguesia ter outro tipo de pensamento mesmo, dos barões de café, e a gente tem o imigrante como alternativa de trabalho. Já não é mais a escravidão, a gente tem outra forma de desenvolvimento do trabalho. A gente vai falar na próxima aula sobre isso, sobre trabalho, então aqui é só para dar uma introduzida mesmo. Ligado a esse fator de... Eita, deu uma travada aqui, gente. Ligado a esse fator econômico, econômico do segundo reinado, a gente tem a legislação econômica, que é mais ou menos, a gente vai falar de algumas leis que surgiram na época para o desenvolvimento das características do segundo reinado, ser diferente do primeiro, e o desenvolvimento do Brasil a partir dessa época. Então, primeiramente, em 1844, a gente tem a Lei Alves Branco. Fui eu que dei aula para vocês sobre aquela lei de taxas que... Vamos ver como eu consigo explicar. Que o Brasil tinha dizimado as taxas alfandegárias da Inglaterra. Então, a Inglaterra não precisava pagar taxas de alfândega para o Brasil sobre produtos, lembra? Taxa de exportação, essa lei que foi... Ai, peraí, gente, que tá meio travando aqui pra mim, mas não sei, enfim. Essa lei de exportação, que a Inglaterra não precisava pagar taxas nenhuma sobre os produtos importados pro Brasil, então era livre comércio. Eu lembro que eu dei essa aula pra vocês, era bem no primeiro reinado, nesse período aí, faz umas 3 semanas atrás. Enfim,
Dentro dessa lei que a Inglaterra não precisava pagar taxa nenhuma para os produtos brasileiros, a gente tem a renovação desses tratados, esse tratado de 1810. A gente tem essa renovação em 1844, renovação entre aspas, porque ela muda a configuração. A partir da lei Alves Brancos, a gente tem a elevação da taxa sobre produtos importados. E isso inclui produtos ingleses. Então, a partir disso, os ingleses têm que pagar taxas para o Brasil a partir da importação de produtos. Isso faz o que desagrada os ingleses. E desagrada os ingleses, e a partir daí os ingleses começam a pautar outras leis dentro do Brasil, que eu vou falar mais para frente, pelo fato desse desagrado mesmo. Mas além desse desagrado inglês, a gente tem outra coisa. O Brasil, ele amplia a relação com outros mercados de consumo do café. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos e o resto da Europa, tirando a Inglaterra. Então a meta era a maior arrecadação do Estado. Então, a partir dessa elevação de taxa, tipo, Estados Unidos e Europa já compravam café do Brasil. E daí a gente eleva a taxa. Eles não café do Brasil, aumenta esse mercado cafeeiro que tinha no Brasil. Então, a partir disso, a gente tem a maior arrecadação do Estado brasileiro com relação ao capital que entrava de importação dos Estados Unidos. Então, é isso, a gente arrecada mais dinheiro, mesmo tendo esse desagrado inglês, né? Porque os Estados Unidos e o resto da Europa comprava café brasileiro. Isso surte um efeito protecionista. O que é isso? Protecionista de mercado, que é quando a gente taxa sobre os nossos produtos. Tipo, a gente protege os nossos produtos. Então, se você vai comprar um produto meu, eu sou protecionista. Então, eu vou deixar que você pague por esse produto para me arrecadar cada vez mais. Não vou dar esse produto de graça para você. Então, era isso. Esse é o efeito protecionista. Além dessa lei, a lei Alves Branco, a gente tem a lei Eusébio de Queiroz em 1850. Eu lembro também que no primeiro reinado a Inglaterra meio que proíbe, não exige, mas proíbe o tráfico negreiro. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela vem mais intensa nesse sentido, com a proibição mesmo do tráfico negreiro, que é uma pressão inglesa, que daí tem outra lei, a lei Bill Aberdeen. O que seria essa pressão inglesa? Primeiro, a lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, só que isso não faz com que ele pare, ele continua. Daí, os ingleses, para pressionar ainda mais essa proibição, eles criam essa lei Bill Aberdeen, que é quando os navios ingleses eles podiam bombardear navios que eles considerassem brasileiros que viessem com escravos. Então, tipo, se o navio brasileiro bombardear o jeito de dar desse então, se a gente tem perda de prestígio, a gente tem conflito com navios britânicos, que é essa Bill Aberdeen aí, que podia bombardear navios negreiros que entrassem na rota do tráfico. E isso anunciava a futura extinção da escravidão. Sabe por que é isso? Esse é o fortalecimento do tráfico interprovincial. Se eu não posso ir lá na África buscar escravo para vir trabalhar para mim, então os escravos não eram livres, eles continuam sendo escravos. Então eu vou vender ele dentro do Brasil. Eu vou fazer esse tráfico interprovincial, que é o vender escravos entre as províncias brasileiras. E é isso. Então, tipo, mesmo com a lei Eusébio de Queiroz, os filhos de escravos ainda continuam sendo escravos e eles servem como mão de obra, como os pais, os avós deles, entre as províncias. Dentro disso, a gente também tem a liberação de capitais para outras atividades. Então, a gente, pelo fato de não ter mais tráfico negreiro, essa movimentação desse tipo de capital de escravo, de venda e troca de escravo, a gente tem um incentivo para a liberação de capitais de outras atividades. Então, a gente tem incentivo de outros tipos de atividades no Brasil, como, por exemplo, o café. É uma dessas. Então, se eu não posso mais vender escravo, então eu vou virar outro tipo de coisa. Eu vou virar um comerciante, vou virar um senhor de engenho, e é isso.
Além dessa lei Eusébio de Queiroz e da lei Alves Brancos, a gente tem a lei de terras, que é a lei de 1850 também. Eu vou explicar primeiro como que funcionava a venda e a compra de terras no Brasil nessa época. Era assim, ou o Estado brasileiro dava um pedaço de terra para você, ou você ia lá e ocupava um pedaço de terra. Então, basicamente, quem tinha posse da terra eram as pessoas brancas que tinham uma certa influência com o Estado brasileiro ou que tinha condição de ir lá ocupar uma terra e, a partir disso, de desenvolver alguma forma econômica para sobreviver. A partir dessa lei de terras, a gente não faz mais isso. As terras públicas eram vendidas e registradas a preços elevados. Essa lei de terras ela vem como uma tentativa de organização da política fundiária e a terra só é adquirida a partir de compra e venda. O Estado já não dá mais e você também não pode ocupar. Então é só você tem que ter dinheiro para comprar e vender, e isso serve para evitar o acesso à terra de futuros imigrantes, porque, como a gente vai ver, a partir desse período, a gente tem um incentivo de imigrantes no Brasil, como forma de embranquecimento da raça. Então, isso é para evitar mesmo, para ter um monopólio das terras. Então, quem tem dinheiro para comprar, compra terra. Quem não tem dinheiro para comprar, não vai virar dono de terra, vai virar trabalhador mesmo. Então, é basicamente isso. Além disso, a gente tem o Código Comercial de 1850, que é o quê? Que é um ajuntamento de um monte de textos antigos e dispersos para regular as operações que eram realizadas no Brasil. Operações que eu falei, operações comerciais, operações de venda, operações de tudo, tipo, questões comerciais. Então, ele basicamente definiu o tipo de companhias que poderiam ser organizadas no Brasil. Então, o que podia vir para o Brasil, se podia vir indústria, se podia, qual tipo de indústria, o que ia vender. Então, é isso. É isso que é o Código Comercial. Tipo, uma regulação dos trabalhos que seriam feitos no Brasil futuramente. A gente tem, dentro disso que eu falei, a gente tem uma modernização econômica conservadora no Brasil. Por quê? Vamos falar um pouco sobre essa modernização econômica, depois eu explico por que ela é conservadora. A gente tem o capital brasileiro. Dentro desse capital brasileiro, ele inclui o quê? Ele inclui a balança comercial, que era favorável à economia cafeeira. Daí a gente tem mais a Lei Alves Brancos, que é aquela que tem o protecionismo, lembra? Que todos os produtos importados seriam taxados. Então, uma modernização econômica não é mais todo mundo entra, todos os ingleses entram aqui no Brasil com produtos e não precisa pagar nada, não é mais assim. E a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro, é outro tipo de modernização, né? Já não tem mais escravo no Brasil. Lembrando que o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão. Então, era uma modernização entre aspas. Dentro disso, a gente tem boas ações imobiliárias, né? Daí entra a lei de terra, a gente tem o desenvolvimento de indústrias, a gente tem empresas de navegação a vapor sendo desenvolvida no Brasil também, e mercado de trabalho que era incipiente. Então, a gente não tinha muito trabalhadores, porque a mão de obra era predominantemente escrava. Só que a gente tem um cara serviu para essa modernização aí, para tipo, o desenvolvimento dessa modernização econômica, que é o Barão de Mauá. Que ele faz o quê? Ele faz altos investimentos industriais no Brasil, ele auxilia na construção de ferrovias. O Barão de Mauá, ele acumula um capital, acumula um dinheiro que serve para ele fazer tudo isso. Construção de ferrovias, ele ajuda na construção de companhias de gás natural no Rio de Janeiro. Ele é fundador do Banco Internacional de Mauá, um banco totalmente conservador. E pelo fato deles ter esse capital individual extraordinário que eu coloquei aqui, que é um capital individual muito grande, ele consegue fazer tudo isso. E tudo isso faz com que desenvolva a modernização econômica. Altos investimentos industriais no Brasil faz com que aconteça o quê? Com que o desenvolvimento industrial seja
seja dado, seja feito ali de algum modo. Construção de ferrovias ajuda no quê? Auxilia no escoamento de café para o porto de Santos de uma forma mais rápida ali, né? Companhia de gás natural que não tinha no Brasil, fundador de um banco, a gente só tinha um banco no Brasil, ele funda outro tipo de banco, e é isso. Em 1875 tem a falência, né, desses atribuições do Barão de Mauá, mas ele não morre pobre não, porque depois ele desenvolve isso mais para frente, desenvolve de uma forma muito boa e consegue reabilitar toda essa economia que ele tinha feito. E é isso. Vamos lá, modernização, a gente está falando de modernização econômica. Então a gente tem o Mauá, que auxilia nisso, e a gente tem a criação de ferrovias, que também auxilia na modernização do país, que é a função de escoar a exportação manufatureira do Brasil, no Sudeste principalmente, ligado à fazenda de café. Então já não era mais aquela lerdeza que era para ir para o Porto de Santos. A gente já tem uma ferrovia que pega passa por toda a região Sudeste que está ali desenvolvendo café e leva para o Porto de Santos e com isso auxilia nessa dinâmica de importação mais rápida. E agora, por que a gente tem uma modernização conservadora? A modernização por quê? Deixa eu ver, eu não tenho mais acesso ao, senão eu ia colocar. A gente tem a modernização por quê? Porque a gente tem o desenvolvimento do café, desenvolvimento de indústrias, desenvolvimento de ferrovias, desenvolvimento de portos, especulação do capital. A gente tem aumento de mercado de trabalho, que daí é com os imigrantes mesmo, e serviços urbanos, que é esse desenvolvimento comercial muito forte. E por que conservadora? Porque ela continua no eixo sudeste, mantém a estrutura de latifúndio, de uma cultura, porque a gente só fazia café, só produzia café e açúcar. Mantém a estrutura da escravidão, mesmo que a proibição do tráfico não muda isso. O tráfico negreiro a gente não muda. A gente continua ainda com essa elite aristocrática, que continua tendo um monopólio de todo esse desenvolvimento econômico. A gente tem altas taxas de analfabetismo e a gente se baseia no darwinismo social, que é pelo fato que eu vou explicar mais pra frente, que é quando eu falo de trabalho, que é pelo fato de justificar os africanos como do porquê deles serem escravos. E daí, dentro desse darwinismo social, a gente tem essa necessidade de embranquecimento do Brasil, que daí vem junto com os imigrantes, que é a vinda dos imigrantes ao Brasil para embranquecer a raça brasileira. E é isso, gente. Então a gente tem essa modernização conservadora. Então, dentro de economia, é isso. A próxima aula vai ser sobre trabalho e sociedade. Então, a gente se vê na próxima aula. É nóis. Beijos.